Paz, irmãos, tudo bem? Estou aqui de volta mais uma vez, nessa madrugada, para fazer esse vídeo. Um vídeo um pouco diferente, um vídeo mais de pertinho contigo. Estamos vivendo num mundo onde a violência sexual com crianças, infelizmente, tem sido uma notícia diária, nos nossos jornais, na nossa TV, no cotidiano da nossa vida. Infelizmente, as trevas ela tem avançado em passos muito largos, destruindo a infância de muitas crianças. E você que tem acompanhado aí as pregações, as minhas ministrações, você conhece a minha história. Você sabe das lacunas que o Senhor preencheu na minha vida, das feridas que o Senhor me curou. E se é a primeira vez que você está vendo, eu te aconselho a ver um dos vídeos que eu fiz, os 3 níveis da depressão, testemunho os 3 níveis da depressão. Ali eu falo um pouco mais profundo sobre tudo que eu passei. E para nós entrar nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero dar uma pausa para você, uma palhinha do meu livro. Tem umas coisas que eu escrevi que eu quero trazer para esse tema. O abuso no poder parental, além da violência física e psicológica, é uma reprodução nítida do desamor. Essa é uma dor profunda que deixa marcas no corpo e na alma, pois a mão que toca, que acaricia, violando a inocência, é a mão que deveria acolher e proteger. E é a mesma que gera a dor e o desequilíbrio emocional, destruindo as bases da confiança. A família se cala. A criança na dor assume a culpa e entra em um nível de depressão, de paralisação, da forma autodestrutiva, desejando assim a morte. Porque eu nasci, porque eu, o que eu fiz, trazendo um punhal para a sua alma chamada enigma. Então se cala, por medo, vergonha. E sua dor não ganha expressão pela via da linguagem, se anulando em seu poder de reação, totalmente paralisada, perdida em uma ferida que está muito além do corpo, está na alma, uma angústia a ser gritada em palavras. E eu coloquei a frase de um escritor, Herbert de Souza, que impactou muito a minha vida quando eu li esse livro. E essa frase, ela descreve bem um pouco do que a gente vai falar nessa madrugada. Ele diz, se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo o que lhe foi tirado. Nossa, ele consegue colocar numa frase tão pequena toda a dimensão destrutiva da vida de uma criança. Eu vou dar um minutinho para você ir lá no seu OK, se inscrever, passar essa mensagem adiante. Vamos divulgar, esse tema que, infelizmente, ele tem sido tão trazido para o nosso dia a dia, porque inúmeros são os casos de pessoas, de crianças, de adolescentes que têm passado por esse tipo de violação. Eu quero falar um pouco dessa lacuna, dessa ferida na nossa alma, após esse trauma tão horrível. Eu fui abusada pelo meu pai dos 9 aos 14. Eu me lembro que com 12 anos, eu entrei no meu quarto. Eu me lembro de dobrar os meus joelhos e ter orado, e hoje eu sei que eu orei, porque hoje eu sei o que é orar. Eu me lembro de ter dado para Deus uma lista enorme de coisas que Ele podia fazer com meu pai. Todas as coisas que eu lembrei que podiam paralisar. Ele podia ficar doente, ele podia ficar aleijado, ele podia ficar paraplégico, ele podia ter um derrame, ele podia ter um AVC. Ele podia ter qualquer coisa que não o matasse, mas que o paralisasse. Você sabe o que Deus fez? Nada. Com 12 anos, eu digo que eu, Silvana, conheci um Deus velho, enferrujado, sentado numa cadeira de rodas, no alto céus, com os braços cruzados, insensível, indiferente à dor de uma criança.
e por essa ferida causada na minha infância, que está além do corpo físico, está na alma. Por muitos anos eu fui uma máquina de destruir pessoas. Se qualquer pessoa se aproximasse de mim e eu sentisse que por qualquer instante ela pudesse me ferir, eu matava ela primeiro. Era estar sempre na defensiva. Eu machucava primeiro para que ninguém mais tivesse a chance de me machucar. Fora os traumas que meu esposo teve que superar junto comigo. Deus é um Deus que, quando Ele nos chama, Ele cura essas nossas feridas. De tal ponto, de tal forma. Ele pega tudo o que foi tristeza na nossa vida e coloca como um alicerce debaixo dos nossos pés. É óbvio que na minha infância, é óbvio que até conhecer Jesus fazem 10 anos que eu estou nessa caminhada com Ele, eu não entendia. Eu sofria, eu chorava, eu me questionava nessa lacuna profunda da minha alma, porque eu, o que aconteceu, o que eu fiz, porque eu nasci, se eu não fosse mulher, se eu não fosse menina, o que despertou isso? A criança, ela traz para si a culpa, fazendo com que assim aquela pessoa não se torne tão monstruosa, principalmente quando é pai. A mão que deveria acolher, a mão que deveria proteger, a mão que deveria amparar, é a mesma que Satanás está usando para destruir, para dilacerar, para machucar. E quão difícil é acreditarmos em Deus quando nós conhecemos Ele e entender que Ele é o nosso Pai. Hoje, quando eu ministro a palavra, eu digo que Ele é meu papai, meu paizinho amado. Mas quantas barreiras o meu papai do céu teve que transladar sobre a minha alma, através do sangue de Jesus Cristo, através do amor de Jesus Cristo na minha alma, para que eu pudesse romper essa barreira tão terrível na minha vida, essa lacuna da minha alma, chamada abuso. A criança paralisa. E talvez você se pergunte, e talvez você nunca ouviu alguém te contando assim como estou te contando agora, mas por que a criança não pede socorro? Porque o nível de depressão é tão forte, é tão grande. É como se não houvesse vida depois daquilo dali. É como se não houvesse uma vida além daquilo. É como se não houvesse um amanhã lá fora. Mas glória a Deus, que eu pude ouvir a voz dele, que eu pude ter um encontro real com ele, ao tal ponto que hoje eu pudesse estar aqui ministrando para você, que não importa a intensidade das tuas feridas, não importa a lacuna da tua alma, não importa as coisas que você já passou na sua vida até o dia de hoje. Não importa o quão machucado, por quantas pessoas ou por uma única pessoa você esteja machucado. Se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, se você se render aos pés de Jesus, aquele que desceu do céu, aquele que estava lá e se fez carne e andou por essa terra e assumiu a minha responsabilidade e a tua responsabilidade pelo meu e pelo teu pecado e morreu como um cordeiro naquela cruz. Se você hoje aceita Ele como teu único e suficiente Salvador, eu te garanto que daqui a algum tempo você irá contar a tua história, não com dor, nem com tristeza, nem com pesar na sua alma, mas você irá contar com a alegria daquele que recebeu vestes de louvor diante de Deus.
E você contará a sua história para a glória de Deus, para que outras vidas, para que outras meninas, para que outras pessoas venham a ser curadas da mesma forma que eu fui curada, da mesma forma que você vai ser curado nessa noite, nessa madrugada, assim que você tiver posse desse vídeo. Você não sabe o quanto é hoje gratificante para mim, como mulher de Deus, poder testificar do que Deus fez na minha vida, poder contar as coisas que eu passei, as coisas que eu vivi, como Deus fez essa cirurgia na minha alma. Um dia você vai tomar posse desse livro, A Verdade que Cura e Liberta. E ali você vai entender toda isso da trajetória, mas tem vídeos aí que você pode estar acompanhando. Você pode estar deixando algum tema, você pode estar me fazendo perguntas, você pode estar me fazendo pedido de oração. E já vi experiências que fui ministrar para chás de mulheres, de ter 115 mulheres. Eu sempre peço para que deixem um espaço para que as mulheres venham a ser ministradas. E já num chá, 115 mulheres, em torno de 10 vieram a ser ministradas. Um número muito alto, por um número tão pequeno de mulheres. 8 tinham sido abusadas sexualmente. Uma tinha tido 3 casamentos, 3 filhos. Nunca nenhum dos seus esposos, nem os seus filhos, sabiam do que ela havia passado. Ela carregou todo aquele tempo, aquilo dentro da sua alma. Mas quando ela ouviu o meu testemunho, quando ela pôde ver alguém chegar lá na frente e contar o que Deus fez, contar sim como foi triste, como foi difícil, contar a sua história, mas contar a sua cura, contar que apenas é necessário você abrir o seu coração para Jesus Cristo, você rasgar essas feridas, essas ataduras para que Deus possa entrar e curar a sua alma. Ela pôde ter coragem de contar. Eu quero te dizer que se a tua dificuldade é no teu casamento, se a tua dificuldade é com a tua família, se a tua dificuldade, seja em qual área ela for, eu quero te dizer que Deus está te moldando. E que no tempo certo Ele vai te levantar. E quando Ele te levantar, o teu testemunho vai ser para edificar a vida de muitas que hão de estar diante de ti. Muitas que hão de chegar diante da tua presença. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus não escolheu essa infância para mim. Foram as escolhas dos meus pais. Mas a Bíblia diz que antes que os nossos ossos se formassem no ventre da nossa mãe, Deus já havia projetado um caminho de excelência para nós. Salmos, ele diz que quando os nossos ossos não foram encobertos do olhar de Deus, Ele projetava algo. Então eu quero te dizer que se você não entende alguma coisa que você passou ou está passando ainda, eu quero te afirmar que talvez agora não seja o tempo de entender, mas o tempo de aceitar. Mas no momento certo em que você se colocar na presença do Senhor, entregar a tua vida para Ele, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar o porquê de todas as coisas. Os 66 livros da Bíblia são fantásticos. De Gênesis a Apocalipse, Ele te responde todos os seus questionamentos. De Gênesis a Apocalipse, todas as respostas que você necessita estão ali, para que você venha entender, para que você venha a trazer à luz o teu ministério e o teu chamado para com Deus. Que nessa madrugada você possa entregar a sua vida para o Senhor. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse testemunho, alguém que precisa conhecer Deus dessa forma, marque essa pessoa, divulgue para ela e vamos junto evangelizar o mundo. Vamos juntos ajudar meninas que tenham passado por essa mesma circunstâncias e que necessitam da cura do Espírito Santo de Deus. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja para convosco. Que Deus vos abençoe e vos dê uma noite agraciada na presença dEle. Amém.